Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus 6,33, e hoje eu quero falar em busca do reino de Deus. Em busca do reino de Deus. Mateus 6,33. Podemos falar juntos? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Pai, que tua palavra nesta noite, ó Deus, produza efeito de justiça, efeito de transformação, de restauração, de salvação. Que a tua palavra nesta noite, ó Deus, nos leve a compreender a tua santa vontade. Ao sairmos daqui, ó Deus, possamos viver essa tua palavra em todos os lugares por onde nós formos. Assim que oramos, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O que é viver o reino de Deus? O que é viver o reino de Deus para você? Nós estamos vendo que quando Jesus ele fala sobre o reino de Deus, não é uma experiência que vai acontecer após a morte. A primeira vez que ele prega na sinagoga, ele fala: chegou o reino de Deus, mostrando então que ele era a peça fundamental da chegada do reino de Deus, e que para mim e para você, então, quando nós lemos o término agora do Sermão da Montanha, ele fala: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. A experiência do reino de Deus não é o céu, aonde nós vamos morar na eternidade. A experiência do reino de Deus começa com Cristo agindo em nós, em nossos corações. Começa quando eu me submeto àquele que está sentado no trono, como o apóstolo João nos diz, que ele avistou que aquele que estava sentado no trono era o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Então, quando eu aceito que Cristo está sentado no trono do universo e que Ele agora está sentado no trono da minha vida, no trono do meu coração, das minhas escolhas, então eu começo a viver e a experimentar o reino de Deus. E isso vem produzir efeitos em nossas vidas. Eu gostaria de destacar 3 vidas que realmente viveram o reino de Deus. E a primeira delas eu queria destacar o missionário Jim Elliot. Jim Elliot, ele e seus colegas saíram dos Estados Unidos e foram para um trabalho missionário no meio de um povo tribal no Equador. Quando eles chegaram lá, ele e seus colegas foram mortos por esses índios. Mas Jim Elliot, ele deixou 2 frases que são muito profundas para mim e para você. A primeira delas: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Vou ler de novo. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. A segunda frase de sua vida, de suas palavras: aqueles que conhecem o grande e terno coração de Jeová, certamente serão levados a negar seus próprios amores para participar da expressão do amor de Deus. Qual é o fruto da vida de 5 jovens que não chegaram aos 30 anos e que, ao sair para fazer um trabalho missionário, o trabalho missionário deles não dura 1 ano, mas o fruto da vida desses missionários causou um impacto tão grande nos Estados Unidos da América, que a eles é dado, que eles motivaram a igreja nos Estados Unidos a enviar o maior número de missionários para todo o mundo. Um dos jovens que foi impactado pela vida de Jim Elliot
foi o meu querido professor Russell Shedd. Ele já estava na universidade estudando, mas quando ele viu que aqueles jovens abriram mão das suas vidas em prol do reino de Deus, ele foi profundamente tocado e ele saiu também para a obra missionária. E é inegável a obra do Dr. Shedd no Brasil e ao redor do mundo, porque eles entenderam a mensagem. Qual a mensagem? A mensagem de viver para o reino de Deus. Eu quero destacar também uma outra pessoa, Dr. Billy Graham. É inegável o impacto da vida do Dr. Billy Graham. Dr. Billy Graham, ele foi convidado por todos os presidentes norte-americanos, enquanto ele estava vivo, para ir à Casa Branca, para orar e aconselhar aqueles presidentes. Ele não foi barganhar assuntos financeiros, políticos, rádio e televisão. Dr. Billy Graham, ele pregou, e estima-se que foram atingidas pela vida do Dr. Billy Graham mais de 100 milhões de pessoas que se refutam, que dizem que a vida deles foram transformadas pelas pregações e pela vida do Dr. Billy Graham, que também foi impactado pela vida de Jim Elliot, aquele que quer viver o reino de Deus. O seu testemunho é sobre o reino de Deus, como é a vida do Dr. Billy Graham. Quero também dizer de um terceiro pastor, quero dizer também do Dr. Martin Lloyd Jones, um dos grandes pregadores, um dos grandes pensadores na Inglaterra, aonde ele traz para nós a profunda compreensão da palavra de Deus. Um dos seus livros escritos, é um grande best-seller, foi traduzido em mais de 50 línguas, o Sermão do Monte, aonde nós estamos meditando um pouco nessa reflexão, baseado também na reflexão do Dr. Martin Lloyd Jones. E a sua vida nos mostra claramente a sua dedicação em mais de 40 anos, no mesmo púlpito, pregando domingo após domingo, ensinando a sua congregação sobre o reino de Deus, sobre a vida com Deus. Os seus livros são os escritos das suas pregações. Os seus escritos são os resultados das suas reflexões no seu púlpito, que causou impacto e causa impacto até hoje ao redor de todas as pessoas, porque ele decidiu viver o propósito de Deus, o significado de Deus em sua vida. Algumas pessoas convidavam o Dr. Martin Lloyd Jones para debates, e algumas pessoas falavam que era maravilhoso poder ouvir a serenidade e a expressão de amor dos seus lábios. Aquele que quer viver o reino de Deus, ele se compromete com a obra de Deus, com o reino do Senhor. O que este mundo mais precisa são de crentes que se comprometam com este verso, viver o reino de Deus como prioridade em suas vidas. Quais são as suas prioridades, querido irmão? Qual é a essência da sua agenda, das suas atividades? É manifestar o reino de Deus? É fazer com que o reino de Deus seja cada vez mais conhecido pelas pessoas? Pastor, eu sou tímido, eu não sei falar, eu não sei expressar, mas você sabe dar o seu testemunho. Você sabe contar histórias. E essa precisa ser o nosso grande desafio. Priorizar este reino, anunciar este reino, divulgar o reino de Deus, dizer que as nossas vidas são de Cristo, dizer que as nossas ações é para a glória de Cristo, dizer que o nosso propósito
tem a ver necessariamente com Cristo. O mundo está perdido, as famílias estão se perdendo, a juventude está se perdendo, porque não consegue olhar para Deus. Todas as vezes que você parar a sua vida e parar para olhar para Deus, olhar para Deus através da sua palavra, olhar para Deus em oração, olhar para Deus em busca, você receberá a palavra de Deus, resposta do Senhor. Deus falará contigo, Deus mostrará a você os planos, a vontade dEle. É impossível alguém que se coloca diante de joelhos, diante de Deus, e não saia dali transformado. É impossível alguém que se quebranta diante do altar de Deus e não saia dali transformado. Sabe o que a sua família precisa? É os seus joelhos dobrados debaixo da onipotente mão de Deus. Amém, igreja? É isso que a sua família precisa. Mais do que o seu esforço de trabalho, a sua dedicação em buscar o reino de Deus e buscar a Deus como a sua prioridade número 1 da sua vida. O texto também nos leva a entender que buscar o reino de Deus significa entrega. Além de ser prioridade, ser entrega ao Senhor. Nesses 3 exemplos de homens que eu trago para vocês nesta noite, eu gostaria que você percebesse o nível de entrega deles a Deus, ao reino de Deus. O nível de entrega de Jim Elliot. A sua esposa ficou. E a sua esposa, junto com aquelas mulheres que ficaram viúvas, com mais 3, foram até a tribo onde os seus maridos foram mortos. E elas foram lá e pregaram o Evangelho. Conheceram um daqueles homens que estava naquele dia, naquela praia, e tinha desferido uma daquelas flechas que tinha matado seu marido. Aquele homem se converteu, se tornou um grande líder. Dá para você entender qual é o efeito do reino de Deus, querido irmão? Andar com Deus, querido irmão, o efeito do reino de Deus vai ser amor, vai ser graça, vai ser perdão. Não vai ser remorso, não vai ser rancor, não vai ser ira, não vai ser ódio, mas vai ser amor. O que este mundo mais precisa de mim, de você, queridos irmãos? Conflitos políticos? Não! O que este mundo mais precisa de mim, de você, é uma entrega total a Deus. Porque é Ele que vai nos capacitar a levar essa palavra que produz vida aonde está havendo morte. Eu não conheço outra palavra que possa fazer isso, que é a palavra de Deus, que o Evangelho de Cristo Jesus, que o reino de Deus, a entrega total. Você já se entregou totalmente a Deus? Ou servir a Deus ainda é difícil? Ou se comprometer com a causa de Deus? Tem algumas coisas que vão tomando prioridade. A família, o conforto, o trabalho. Não, querido irmão, que hoje seja o dia de você verdadeiramente começar a priorizar o reino de Deus. Que hoje seja o dia de você fazer uma entrega total a Deus. Só é possível se entregar totalmente para viver o reino de Deus pela via da oração, irmãos. Pela via da oração. Não tem outro caminho. A nossa divisa é justamente baseada na oração do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa divisa é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A nossa divisa é essa. O nosso desafio é esse. E isso vem pela vida de oração. Isso vem pela vida de oração. Querido irmão, vida devocional é inegociável para o cristão. É inegociável. Sua meia hora de oração ali diante do Senhor. E eu quero dizer ainda mais para os irmãos que a sua vida devocional tem que ter o hábito de joelhos calejados. Seu joelho está calejado?
Seu joelho está calejado, irmão? Ou se a gente for ajoelhar aqui, você não vai aguentar ficar 1 minuto ajoelhado. Querido irmão, a gente quer ver milagre. Será que os milagres vão acontecer para uma geração que não busca a Deus? Será que os milagres vão acontecer para uma geração que não se dobra diante do Senhor, não se dedica diante do Senhor, não se entrega totalmente ao Senhor, não ora braviamente a Deus? Nós precisamos orar com dedicação, com entrega, com prioridade, com alma. Fazer como Jacó disse: eu só saio daqui depois que o Senhor me abençoar, Senhor. Só deixareis de estar na tua presença depois que eu souber que o Senhor estará me abençoando. Quantos projetos seus não fracassariam se você tivesse orado antes? Quantos projetos seus não fracassariam? Como é triste ver a família aonde não tem alguém que ora e cobre a família em oração. Como é triste ver. Ontem nós tivemos a nossa reunião de líderes e semana retrasada, querida irmã Nicinha me ligou e falou: pastor, eu estou orando pelo Senhor. E que ligação que alegra o coração pastoral. Que oração, que ligação que traz uma esperança, que acende a chama da esperança, de que Deus irá fazer algo de diferente, de que Deus irá mover coisas transformadoras. Para quem você ligou e disse que está orando essa semana? Para quem você ligou e deu uma notícia ruim? Ah, meus queridos irmãos, quantas mensagens de WhatsApp durante a sua semana? 100, 500, 1000? Qual delas foi a oração que você mandou? Qual delas foi a súplica pela necessidade daquele que está enfrentando? O apóstolo Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Mas orar sem cessar implica também que nós estamos orando pelos outros. Quer ver mudança na sua família? Ore. Quer ver mudança na sua vida? Ore. Busque o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é buscar a Deus. É se submeter à soberania de Deus, ao governo de Deus, à vontade de Deus. Mas quando nós começarmos a fazer isso, saiba que vai haver mudança em você. Porque quando você começar a buscar a Deus, você vai mudar. Você vai mudar. Porque você se aproximar de Deus, a glória de Deus se aproxima de você. Queria que você se lembrasse comigo, quando fizeram o tabernáculo e Moisés entrou no tabernáculo e a glória de Deus, a Shekinah de Deus desceu. E quando Moisés saiu, eles pediram para que Moisés cobrisse o rosto, porque eles estavam vendo não mais Moisés, eles estavam vendo a glória de Deus irradiando de Moisés. Dá para você entender o que significa isso? Quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você orar a Deus, quanto mais você se aproximar desse Deus, quanto mais você se humilhar no trono de Deus, quanto mais você se derramar ali, você não vai mudar Deus. Porque essa oração de decreto, de que não sei o que, isso aí, abandona isso, irmão, em nome de Jesus, eu te falo com muito carinho, abandona isso na sua vida. Mas entra ali na presença com humildade, tem misericórdia de mim, Senhor. Entra ali na presença e fala: Senhor, não a minha vontade, mas a tua, Senhor. E se eu não estou conseguindo compreender, se eu estou preso às minhas idiosincrasias, preso à minha iniquidade, preso à minha falta de compreensão, se eu estou ainda preso nas minhas meninices, me liberta, me transforma. Buscar o reino e ser mais parecido com o Mestre.
Porque a glória dele vem, a glória dele se derrama, a glória dele te transforma. Amém? Esse é o nosso desafio, esse é o propósito. Quem está buscando viver o reino, está buscando viver numa outra dimensão de vida. Quem está buscando viver o reino, está vivendo dentro do propósito de Deus. Quem está buscando viver o reino, não mede esforços para fazer a vontade de Deus, mas está comprometido diariamente, constantemente, em buscar viver o reino de Deus. Será que nessa noite Deus vai chamar um Jim Elliot entre nós? Se você ficou com medo de eu te fazer essa pergunta nessa noite, você precisa se derramar mais diante de Deus. Será que nessa noite Deus vai levantar um novo Billy Graham? Se você está pensando no outro, você precisa se colocar mais de joelhos diante de Deus. Será que nessa noite Deus vai levantar um novo Martin Lloyd Jones, que vai estudar a Bíblia, que vai falar 10 idiomas, que não vai ter medo de conversar com nenhum intelectual que se levantar sobre a face da terra, mas os intelectuais ficarão com medo de estar ao lado dele, porque ele vai exalar não só conhecimento, mas vai exalar do poder da glória de Deus, que exala amor, santidade e paz. O Senhor nos convida a buscar o reino de Deus como prioridade em nossas vidas. E eu espero que nessa noite você tenha compreendido que eu e você precisamos nos submeter a Ele, viver para Ele. Eu espero que nessa noite você entenda que o maior legado que eu e você podemos deixar nessa vida, o maior exemplo que se pode deixar sobre a face da terra, é o exemplo de que alguém viveu para o reino de Deus. Eu espero que nessa noite você possa tomar uma decisão de não ficar só ouvindo, mas tomar a decisão de viver o reino na sua vida. Feche os teus olhos. Vamos orar neste momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre e sempre. Amém. Santo, santo, santo és tu, Senhor. E sabemos, ó Pai, que a tua glória se manifesta sobre a face da terra todos os dias. E sabemos, ó Deus, que nesta noite o Senhor nos dá mais uma oportunidade de nos arrependermos de uma vida de vazio, de uma vida sem sentido, e de hoje nos entregarmos totalmente para priorizarmos o teu reino e a tua vontade, para vivermos uma verdadeira vida de verdadeiros discípulos do Senhor. O Senhor nos dá novamente uma oportunidade de entrarmos na tua presença
e agora queremos sair para os nossos lares, e teremos uma nova semana pela frente, nós possamos sair daqui irradiados pela Tua glória, pela Tua santa presença, para podermos anunciar e dizer que vivemos para o Senhor, que vivemos para o Senhor, que queremos viver e servir no Teu reino. Pai, quebranta os corações, transforma o viver, liberta-nos, ó Deus, da escravidão do pecado e de nossas iniquidades. Santo Espírito de Deus, opera em nós, transforma-nos, liberta-nos da vida da carne, para vivermos na vida do Espírito. Nos reunimos nesta noite, Pai querido, para viver para Ti, Senhor. Que esse seja o nosso desafio, hoje e para sempre. Amém. Amém.